Boa noite. Depois da luz verde da Agência Portuguesa do Ambiente, o Governo quer que a ANA avance rapidamente na construção do novo aeroporto do Montijo. Várias vozes criticam a localização e dizem que há melhores alternativas na área da Grande Lisboa, como por exemplo Alverca. Entretanto, o Governo está a avançar com as obras de construção de uma nova linha ferroviária entre Sines e Elvas, com ligação a Badajoz. Mas muitos especialistas dizem que está a ser cometido um erro grave, até histórico, porque esta linha está a ser feita em bitola ibérica e já devia ser em bitola europeia. Dizem mesmo que Portugal vai tornar-se numa ilha ferroviária, porque não ficará ligado à nova rede europeia de alta velocidade. São temas para a entrevista exclusiva com o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, uma conversa em que falaremos também da atual e da futura situação política do país, desde as condições para a aprovação de orçamentos, às hipóteses de sobrevivência do Executivo até ao final da legislatura e também as próximas eleições presidenciais e autárquicas. Pedro Nuno Santos, boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, muito obrigado. Vou começar por lhe perguntar precisamente sobre esta declaração do Primeiro-Ministro que disse nas jornadas parlamentares que alertou contra quem tem muita pressa em precipitar o fim da legislatura e em querer logo no primeiro orçamento fazer o que se comprometeu fazer ao longo de 4 anos. Não lhe vou pedir que fale por ele, mas certamente que estão dentro do mesmo espírito. Pergunto para quem é este recado? Não, eu julgo que depois de nós termos conhecido algumas das propostas que alguns partidos apresentaram em sede de especialidade do orçamento, que suscita grande preocupação no Governo, no Partido Socialista, e portanto eu julgo, não tendo estado com ele no momento em que essas declarações foram proferidas, consigo imaginar que a preocupação do Sr. Primeiro-Ministro resulta de algumas dessas propostas, nomeadamente a da redução do IVA da eletricidade, que vai ter um impacto brutal nas contas públicas e muito dificilmente tem capacidade de ser acomodada no quadro do orçamento. Isso é motivo de preocupação, obviamente, para quem governa o país. Estamos a falar de 700, 800 milhões de euros, mas haverá motivo para o Primeiro-Ministro dizer ou tomar uma atitude como tomou quando houve uma coligação negativa relacionada com a questão da progressão nas carreiras dos professores, em que disse claramente que se ia embora, se fosse preciso, porque não poderia deixar passar aquilo? Como é que nós podemos governar o país com tantas necessidades que nós temos em tantas áreas diferentes, ao mesmo tempo que nós temos que garantir contas públicas equilibradas, reduzir a dívida pública e depois, de um momento para o outro, surgir uma proposta que tenha um potencial de desequilíbrio das contas públicas tão grande como a proposta que o PSD apresentou? Então, admite que possa haver uma dramatização justificada do Governo, no sentido de dizer que não há condições para continuar e a propósito da votação do Orçamento de Estado. Eu não quero precipitar nem especular. Há matérias que obviamente dependem de decisão do Primeiro-Ministro. Agora, que tenho consciência da dificuldade que será gerir um orçamento que tenha, dificuldade é pouco, quer dizer, que tenha um peso tão grande e que desequilibre de tal forma as contas públicas, isso não tenho dúvidas nenhumas, e por isso é importante que todos tenhamos consciência do que estamos a falar. O PSD, inclusivamente, propõe, para acomodar a despesa, cortes a velha conversa dos consumos intermédios e das despesas dos gabinetes ministeriais. Nós estamos à espera que o PSD tenha a capacidade de ter um discurso mais sério sobre as questões orçamentais. Não é? Nós sabemos muito bem que a não ser que os consumos intermédios estejamos a falar de cortes na despesa com a saúde, de cortes na despesa com a educação, de cortes nas despesas com o investimento público, quer dizer, porque de outra forma nós que não essas linhas são proporcionalmente muito mais baixas e nunca dariam para compensar. Despesas com gabinetes, estamos a brincar, quer dizer, nós temos que fazer um debate sério e o PSD tem responsabilidades, a não ser que o PSD tenha desistido de defender o cumprimento das obrigações europeias do nosso país e tenha desistido de assegurar e de defender contas públicas. E, portanto, estamos a falar de outro PSD, de outro momento político. Surpreende-o esta atitude do PSD nestas discussões, agora que Rui Rio assegurou a liderança do PSD, surpreende-o? Surpreende-me completamente, na medida em que no discurso do atual presidente do PSD esteve
teve sempre uma grande preocupação com o rigor das contas públicas e de uma boa gestão orçamental. Isso tem sido, pelo menos, percepcionado como uma das características do líder do PSD. Bom, mas quer dizer, mais do que o discurso, nós somos avaliados pelo que fazemos, e a verdade é que o PSD apresentou uma proposta que é de uma grande irresponsabilidade. Tem outras linhas vermelhas? Esta é relacionada com a descida do IVA na eletricidade. Se tem outras, e que outras linhas vermelhas? Pode haver mais coligações negativas. Não, a questão aqui é nós conseguirmos... Nós estamos a governar, obviamente, sem maioria absoluta, e, portanto, isso depende de um conjunto de acordos que se façam em sede parlamentar. Agora, o Partido Socialista não está disponível para governar em qualquer cenário. Quer dizer, nós também temos um dever de responsabilidade e de verdade na própria relação com o povo português. Mas vocês aceitaram formar governo e ir em frente. Como é evidente, mas em cada momento nós temos que fazer o juízo das condições e a avaliação das condições que temos para governar. Nós não podemos fazer de conta que é possível corresponder às necessidades que o país tem e, no final, termos um exercício orçamental equilibrado e depois ter que cumprir medidas que vão ter um impacto tremendo nas contas públicas. A linha vermelha, ainda mais global que esta da questão do IVA na eletricidade, é um regresso ao déficit. Vocês não vão deixar permitir, é isso? Nós temos, os últimos 4 anos revelaram um país, e já agora, um Partido Socialista com a capacidade de garantir um equilíbrio orçamental nunca visto no país. Não é nunca visto na história do PS, é nunca visto no país. E esse é um património que tem custos, olha, desde logo na área que tutelo, mas que obviamente se entendeu que era necessário, porque isso nos permitiria, desde logo, conseguir poupanças a outro nível. Nomeadamente, nós temos tido resultados em matéria de taxas de juros que têm proporcionado ao país uma redução muito significativa dos encargos com a dívida pública. Isso é um ganho, e é um ganho que nós não queremos perder nem desbaratar. Portanto, não querem mesmo voltar ao déficit e deixar o déficit crescer? Neste momento, a proposta que nós temos no orçamento é de um excedente de 2/10. Pergunto isto porque cada vez mais vozes do Partido Socialista e de toda a esquerda dizem para que é o superávit. Não, nós temos um objetivo, está na proposta de lei do Orçamento de Estado e, portanto, obviamente, nós queremos cumpri-lo. Não é? O Pedro Nuno Santos é a mesma pessoa que não há muito tempo dizia... Há quase 10 anos, eu já sei o que vai dizer. A dívida não é para pagar, mas já foi há quase 10 anos. Mas agora está convertido às virtudes do pagamento atempado da dívida e do cumprimento das obrigações com os parceiros europeus e com as instituições internacionais. Eu sei que vou andar toda a minha vida a explicar. Eu não tenho problema nenhum sobre isso, até porque isso aquilo que foi dito na altura é que foi imposto ao país um programa muito agressivo e que Portugal deveria negociar melhores condições. E foi essa, mas sabe, numa linguagem popular. Foi José Sócrates, que é do seu partido. Até podia ter sido, quer dizer, não interessa. É o que eu acho. Achei que o programa era muito agressivo, foi negociado pelo governo do PS, a sua implementação e as negociações logo posteriores tornaram-no ainda muito mais agressivo e a economia e o país sofreu bastante com a implementação daquele programa. Bom, mas isso já lá passou, isso foi em 2011, para termos uma ideia do que é que estamos a, o tempo passa rápido. Que estamos a falar. Estamos em 2020. Nunca, nem para mim, e digo-lhe mais, nem para nenhum partido de esquerda em Portugal, se parte do princípio que nós não temos que fazer uma gestão rigorosa das contas públicas. Não é assim para nenhum partido. Também, mas a sua declaração foi muito concreta em relação à gestão da dívida, nomeadamente a reestruturar a dívida, coisa que António Costa nunca quis admitir e, portanto, o caminho foi outro. O senhor está a cultivar um sentido de Estado precisamente porque tem mais ambições políticas do que ser ministro? Não, eu sempre tive sentido de Estado, mesmo quando não era político. Agora, eu tenho como característica dizer o que eu penso, defender de forma clara, frontal. Toda a gente que me conhece sabe aquilo que eu penso. Não sou transparente, não ando a enganar ninguém e nunca andarei. E por isso não há cá mudança nenhuma. Eu acho que nós temos de ter sempre uma preocupação com a gestão dos recursos que nós temos, independentemente de nós fazermos parte ou não de uma zona euro que impõe regras ainda mais apertadas. Posso ter a minha leitura crítica sobre essas regras, mas não ponho em causa que Portugal as cumpra. Se houver instabilidade política e não houver condições para este governo continuar, imaginemos que António Costa acaba por
seguir uma carreira europeia, tomar outro rumo, dar outro rumo à sua vida. Pedro Nuno Santos é candidato à liderança do partido e a outros voos? Não estamos nesse momento. Eu estou muito bem nas funções que ocupo. Já sou leal a um Primeiro-Ministro que ajudei a eleger como Secretário-Geral e como Primeiro-Ministro. O que eu disse não punha falta de lealdade. Então, era no caso de ele decidir ir por outro caminho. Quer dizer, mas eu trabalho todos os dias para que nós continuemos a trabalhar durante o máximo de tempo possível, sob a liderança de António Costa, porque nós estamos a fazer um trabalho importante no país. Mas, diretamente, olhos nos olhos, a sua ambição política não se esgota em continuar a ser Ministro. Eu olhos nos olhos, eu tenho que ter cuidado com o que digo para que o título da notícia não seja aquilo que eu não quero que seja. O título da notícia estamos nós a fazer em direto. Não, certo, mas quer dizer, não é uma questão relevante. Neste momento eu estou muito concentrado, focado, entusiasmado com o trabalho que estou a fazer. No entanto, não perde uma oportunidade para cultivar as relações com as bases do Partido Socialista. Eu costumo dizer que nasci no PS e, portanto, esse trabalho continuarei a fazer sempre. Confirmo. Gosto muito do Partido Socialista, é o meu partido. Nasci e cresci nele, estive sempre ligado aos militantes, às estruturas e continuarei. Eu não tenho vergonha de ser político e de ser membro de um partido como é o PS. Antes, pelo contrário, tenho orgulho. Quem é que gostaria de ver a concorrer à Presidência da República e a concorrer contra Marcelo Rebelo de Sousa? Eu já lhe disse antes de nós começarmos esta entrevista... Diga outra vez. Que o primeiro fórum onde eu partilharei aquilo que penso sobre isso será no Secretariado Nacional, que é o órgão do qual Posso faço saber parte. ao menos Portanto, que... não será aqui, com todo o respeito, não é por desconsiderá-lo, é por respeitar as regras do meu partido. Mas em princípio e teoricamente, acha que deve haver um candidato socialista a concorrer o primeiro local onde direi o que penso sobre as presidenciais é no Secretariado Nacional. Posso ao menos perguntar-lhe que perfil desejável teria um candidato contra Marcelo Rebelo de Sousa? Não farei esse comentário. Peço imensa desculpa porque é entrar numa reflexão que eu julgo, que eu considero não ter o direito de a fazer em primeiro lugar em público. E, portanto, acho que devo partilhar essa reflexão e ouvir os meus camaradas na Direção Nacional do Partido, da qual eu faço parte. O senhor está no PS mais à direita, mais ao centro ou mais à esquerda? Eu sou socialista. E agora façam a interpretação que quiserem. Eu sou socialista. Muito bem. E agora é um socialista que mexe com muitos milhões. Sente-se à vontade, sente-se bem com mexer com esses milhões, nomeadamente para grandes obras públicas que têm que ser feitas, no seu entendimento? Eu fiz durante a primeira fase do governo um trabalho eminentemente político. Agora estou em funções que são bem diferentes. Sinto-me muito à vontade porque o meu foco é fazer, é realizar, é concretizar para ajudar o país a desenvolver-se. E é isso que eu faço todos os dias, com grande seriedade, com grande entrega e dedicação. Já não vai utilizar o argumento do seu antecessor que passou 4 anos a culpar o governo anterior, o governo de Pedro Passos Coelho, pela não realização de obra, mas ele acabou por sair não tendo deixado quase obra nenhuma. O senhor vai deixar obra? Eu posso lhe dizer que se hoje nós estamos na fase de empreitada e estamos a fazer obra em várias linhas ferroviárias deste país, é porque o meu antecessor fez um grande trabalho de planeamento que não existia. Quer dizer, não é culpar ninguém, é o que é. Pedro Marques, quando chegou às funções que hoje ocupo, não tinha um projeto na gaveta. E para eu poder hoje estar a consignar, a lançar obras, a ir visitar obras em curso, foi porque nos anos anteriores à minha entrada em funções, houve outra pessoa a preparar todo o trabalho que permite que hoje estejamos a fazer o que estamos a fazer. Não se faz obra sem projeto. Eu sei que as pessoas têm a ideia de que chegamos lá e temos todas as condições para no dia seguinte a estrada começar a ser feita. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona no privado, no Estado, muito menos. Pode garantir-nos uma data, pelo menos aproximada, para o início das obras do novo aeroporto do Montijo? Não consigo fazer isso. Pelo menos o ano, é este ano? Eu espero bem que sim, quer dizer, eu espero bem que sim. Sabe que o país, infelizmente, tem uma certa capacidade para se boicotar a si próprio. E nós hoje estamos a assistir com o Aeroporto de Montijo, é um filme que o país conhece há 50 anos. Sabe
Quantas localizações foram estudadas nos arquivos? Temos nos arquivos do Ministério 17 localizações. E já do meu tempo de acompanhar a política, lembro de nós termos começado na OTA, ter-se identificado um conjunto de problemas, ter-se passado para Alcochete, depois terem começado a dizer não, Alcochete não, era uma megalomania, se calhar o Gomes Ferreira fazia parte desse grupo. Temos é que fazer Portela mais um. Sempre disse duas coisas. Fazer Portela mais um. Sim, era uma megalomania. 2, nunca deixei de dizer que seria preciso uma outra estrutura, até porque um dia, se acontecer alguma coisa sobre a cidade de Lisboa, todos nós vamos olhar-nos ao espelho e cada um se lembrar do que disse. Sim, portanto, sim. Eu sempre disse isto. Deixe-me dizer, OTA, Alcochete, não, valha-nos Deus que o país não consegue, Portela mais certo, um. Mas não vamos, Portela mais um, mas não vamos suscitar esta discussão. Não, mas é que esta é uma questão muito importante. Rapidamente. Porque ou o país percebe que tem que fazer e não pode estar sistematicamente, porque cada um de nós acha que tem a solução para os problemas do mundo, e agora já que cheguei vou agora pensar na minha localização. É o Gomes Ferreira, sou eu, é o seu convidado há 15 dias. Isso não me ouvi dizer. José... Todos foi outras pessoas a dar a sua opinião. Todos têm a sua ideia perfeita. Sabe, as obras públicas, uma coisa que eu, perdoa-me estar a ocupar este tempo, mas uma das coisas que eu percebi é que vive-se as obras públicas como se vive o futebol. É o senhor da ponta ali, é a senhora da ponta colá, da estrada ali, é do caminho de ferro, é da terceira travessia, é do aeroporto acolá e acolhi. E, no entanto, não se impede que muitas asneiras tenham sido feitas como o aeroporto de Beja. Mas isso levava-nos a muitas discussões. Não é. Provavelmente o Gomes Ferreira nunca fez nenhuma asneira na sua vida. Mas a asneira, o erro, a opinião diferente... Nunca teria a falta de hombridade de dizer isso, mas pronto, em relação a mim... mas em relação à decisão do Montijo, ela está tomada, eu vou perguntar-lhe muito diretamente, nunca se irá arrepender? Nunca me irei arrepender. Eu digo-lhe o seguinte, quando eu cheguei para estas funções, havia uma coisa que eu e a minha equipa no Ministério tivemos que meter na cabeça. O país anda há anos a estudar localizações. Nós não temos o direito de achar que somos mais espertos que os outros e de voltar a querer reequacionar a localização perfeita. O nosso trabalho agora, a nossa missão é fazer. Muito bem. E é com esse foco que eu estou a trabalhar, porque senão eu vou-me juntar a uma dezena de ministros que até aqui andaram a achar que tinham encontrado o local ideal. Eu estou a trabalhar para que o país... Sabe quantos slots falta à TAP no verão? Faltam 1000. Faltam muitos. Não, espera. Faltam não sei o número exato. Não, mas deixe-me dizer-lhe. Diga. Faltam 1500 slots. Sabe o que é que isto é? São 350 mil passageiros que a TAP é metade da operação. Depois temos as outras companhias aéreas. 350 mil passageiros que nós não podemos receber este ano. E porque depois fazem falta ao crescimento da economia. Isso é verdade. E depois arrumamos isso certo, mas eu vou fazer uma pergunta e com toda a honestidade. É uma das perguntas que eu não gosto de fazer. Sim. Mas este é um momento histórico porque vai nascer um novo aeroporto e eu tenho que lhe fazer. Volto a dizer, pode ser considerada populista. Não gosto de a fazer, mas tenho que a fazer. Não, faça à vontade. Eu não tenho problema nenhum com populismo. E se um dia uma aeronave cair por terem batido contra um bando de aves naquela localização? O que é que vai dizer ao país? Mesmo que já não seja governado. Vamos lá ver uma coisa. Para ver se nós nos situamos todos e conseguimos fazer uma conversa séria sobre isto. Eu tive o cuidado de circunscrever a pergunta. Mas, Sr. Gomes Ferreira, não é um ministro... ainda por cima sou economista, nem engenheiro sequer sou. Eu sou economista, sou político, estou a dirigir um ministério. Não é um ministro que acha que aquele é que é o sítio e que decide que se faça ali. As coisas não funcionam assim. Nós temos um aeroporto que, sendo construído no Montijo, passa por um processo, que é um processo apertado, rigoroso, exigente, tem uma avaliação da APA, vai ter ou não certificação por parte da ANAC. Quer dizer, não é o ministro Pedro Nuno Santos, ou o ministro Pedro Marques, ou os ministros que Sérgio Monteiro... Toma a decisão com base em pareceres técnicos. Mas quer dizer, mas é como? Sou eu agora que digo que se vai fazer o aeroporto de Montijo que me apetece? Não, eu quero é que seja claro em relação às respostas e já foi. Se o aeroporto dá uma decisão tomada, que é uma decisão que é suportada em trabalho técnico e científico. O que é que diz o que é que diz alternativas de localização, nomeadamente em Alverca, que voltou a ser a hipótese que voltou a ser ressuscitada nos últimos tempos, já era muito falado. Não me deixou acabar há pouco, porque era importante a propósito dessa questão de ressuscitar.
dizia-lhe que do meu tempo, vá lá, de acompanhamento da vida política, OTA, depois Alcochete, afinal queremos Portela mais um, e agora estamos a voltar ao início, nós trabalhamos em looping em Portugal, porque agora já estamos outra vez a falar em Beja, a Alverca. A Alverca já foi estudada e já foi arrumada por razões muito... Peço que não demore muito tempo com essa explicação, mas mostre então, até do ponto de vista técnico... Eu não demoro, mas há 15 dias atrás, o Gomes Ferreira teve aqui uma pessoa que eu tiro-lhe o chapéu porque ela tem conseguido falar com muita gente diferente. Tem conseguido falar com muita gente diferente, inclusivamente com nós. Esteve lá no Ministério, aliás, esteve muito recentemente no nosso Ministério. E eu julgo que o senhor está em negação, porque já lhe foi explicado, por A mais B, que a solução que ele está a vender a um conjunto muito diversificado de pessoas, suscitando confusão sobre uma questão tão complexa e importante como o aeroporto, e, portanto, no quadro de uma grande irresponsabilidade, a solução que ele apresenta implicaria que se tivesse de fazer uma pista em pleno Tejo, que se aterrasse milhares de metros cúbicos de terra no Rio Tejo. É o momento em que eu peço ao nosso realizador Henrique Torres Pereira para mostrar precisamente essa nova localização que seria necessária no Tejo. Para que nós pudéssemos ter uma pista independente e que pudesse ser operada em simultâneo, nós precisávamos de ter a pista, e isto para cumprir os regulamentos internacionais, distante da outra, numa linha paralela, da atual, da Humberto Delgado, a 3 milhas náuticas, ou 5,5 km, mais ou menos. A atual, que é o que os espectadores veem à esquerda do ecrã, e a outra, a que teria que ser construída, é à direita, em cima, no ecrã, que teria que ser construída numa zona de mochão, não é? Reserva natural do estuário do Tejo, coisa que não está a Montijo. Quer dizer, se nós temos os problemas que temos com o Montijo, como é que se explica, como é que um senhor tem a capacidade de estar aqui? E eu fiquei impressionado, porque estavam cá 4 homens, mais o José Gomes Ferreira, 5 homens inteligentes, e estava toda a gente quase rendida a uma conversa que eu estava em casa e estava preocupado. Porque foi de uma grande irresponsabilidade, não é nós temos que ouvir toda a gente. Não é uma responsabilidade. Até porque aquela voz não é isolada, como sabe. Não é isolada para defender a Alverca. Eu gostava de ver mais gente com coragem. Não vamos centrar isto numa pessoa, vamos centrar na questão mas é que nós temos, desculpa, mas é que nós partimos do princípio da contestação técnica. Portanto, só para terminar esta explicação, se me permite, só para terminar esta explicação. Há coisas que eu também quero dizer, mesmo que o José Gomes Ferreira não queira ouvir. E eu deixo-lhe dizer uma coisa. É que nós partimos do princípio que somos todos inteligentes, por azar, os governantes que nós temos é que não percebem nada disto. E, portanto, Pedro Nuno Santos, peço desculpa, agora tenho que responder como jornalista. Não responda. Nós existimos para vos questionar. Não, está bem, mas eu não estou... E por definição, temos que, ao questionar-te, teremos que ir pela via do que podem questionar o que quiserem, porque se há atividade que é escrutinada, é mesmo a minha. Nós é que somos escrutinados todos os dias. Nós também não deixamos de ser. Os espectadores mudam para outros canais. Não se compare com um político, eu não, porque nunca. Em Portugal ninguém é escrutinado eu como não, nós. Nunca, vírgula, nem quero. E, portanto, parte-se do princípio, em algumas conversas que se tenham, que nós estivéssemos a ser governados por gente que não pensa, que não estuda, que não fez bem o seu trabalho, e, portanto, chega aqui um senhor e já vamos falar, julgo eu, do tamanho da pista de Montijo. Desculpe, estamos a entrar na fulanização, tanto dos políticos como de um crítico que disse que havia uma melhor alternativa. É um crítico estou a ser eu também estou a ser crítico desse senhor e tenho esse direito. Complete só a explicação. E para explicar aos portugueses que aquilo que foi apresentado aqui é de uma irresponsabilidade atroz. Isso já ficou claro. Espeta com uma pista em plena reserva natural do Tejo. Há uma pista no Humberto Delgado, a pista atual da Alverca estaria dentro da zona em que não poderia ser operada ao mesmo tempo que o aeroporto Humberto Delgado está a operar, teria que ser construída uma outra numa zona absolutamente impossível de construir porque é quase no leito é na reserva natural do estuário do Tejo. Ficou em esclarecido. Cima de um canal navegável. Quer dizer, é que nem vale a pena perder muito tempo. Já gastámos o tempo necessário. Acho que toda a gente percebeu. Pronto. Isso é que é importante. Muito bem. Pedro Nuno Santos, diga-me, por favor, porquê que o senhor sentiu a necessidade de verbalizar que a ANA, a empresa concessionária dos aeroportos, tem mesmo de fazer... Mas, José Gomes Ferreira, não falamos sobre o tamanho da pista no Montijo, porque foi também uma das coisas que eu vi aqui, os senhores todos deliciados a ouvir as coisas mais extraordinárias sobre o tamanho da pista no Montijo. Tenho tantos pontos para falar que já estava a passar por cima desse. Faça favor. Como se nós estivéssemos a fazer uma pista no Montijo de 2.400 metros. Eu ouvi coisas tão extraordinárias como esta, no seu programa há 15 dias.
não está a ser feita nenhuma pista com aquele tamanho. Nem com aquele, nem com nenhum, aliás. Mas ninguém lhe fez a pergunta Mas o senhor está aqui para dizer, não vale a pena estarmos a voltar sempre à conversa. Mas eu também sou populista como o José Gomes Ferreira, de vez em quando. O José Gomes Ferreira, deixe-me lá ser. Ana, eu fiz-lhe uma pergunta em que disse que arriscava passar por populista para circunscrever a pergunta. Não disse que era populista. London, Luton, 2.162 metros. Vigo, 2.385 metros. Roma, Ciampino, 2.200 metros. Barcelona, Girona, 2.400 metros. Pamplona, 2.400 metros. Sim, Liverpool, Montijo. 2.285 metros. Porquê é que a pista de Montijo tem 2.400 metros? Porque é o tamanho necessário para o tipo de operação que nós queremos que vá para o Montijo, que é a operação low cost. Todos os aviões... de médio curso. E médio curso. Todos os aviões que a EasyJet ou a Ryanair utilizam hoje no Humberto Delgado podem entrar naquela pista. Ponto final, parágrafo. A solução que nós estamos a construir é uma solução dual, que tem o Humberto Delgado como hub e tem o Montijo como o aeroporto onde nós vamos ter as low cost, as viagens de médio alcance, as viagens ponto a ponto. Tem a dimensão regulamentar que é exigida pelas organizações internacionais, pela ICAO, nomeadamente, e será uma pista que para funcionar, terá de ter a certificação da ANAC. E, portanto, era importante que nós podemos criticar muitas opções, e podemos criticar, obviamente, o aeroporto no Montijo. Tem que ser com a verdade. E não podemos lançar confusão como foi feito aqui há 15 dias. Porquê é que o senhor sentiu necessidade de verbalizar que a ANA, a empresa concessionária dos aeroportos, tem mesmo de fazer as obras e os investimentos previstos no plano, nas medidas de minimização do impacto ambiental que a Agência do Ambiente exigiu? Chegando mesmo a perguntar quem é que manda no país, o que revela que tem receio de que a ANA não cumpra. E eu receio. Mas o que disse revela que tem receio. Eu não disse que tem. Sim, o José Gomes Ferreira sabe que eu não tenho. Eu vou lhe dizer uma coisa. Que tem alguma preocupação muito forte. Diga. Eu, no debate, agora não tenho bem presente, mas eu tenho a ideia que alguém tinha perguntado, então, mas e se as medidas não forem cumpridas, até porque a ANA já disse que não as... Certo. Eu disse, bom, quem manda é a lei. Quem é que manda no país? Nós temos lei, nós temos governo, e, portanto, a coisa é muito clara. Há uma declaração de impacto ambiental com condicionalidades ou condicionantes. Ou elas são cumpridas, ou não há aeroporto. E, portanto, não é nada de outro mundo. Quem manda em Portugal são mesmo os portugueses. E, portanto, há uma Agência Portuguesa do Ambiente que emitiu uma declaração de impacto ambiental que tem condicionalidades. Ou as condicionalidades são cumpridas, ou não há aeroporto. Quer dizer, nomeadamente a construção da pista, a extensão da pista em pilares sobre a água, enquanto a ANA diz não, mas um aterro serve perfeitamente e fica muito mais barato porque em pilares custa-me 60 milhões. Vão obrigá-los a fazer isso? 60 milhões, não me parece que sejam 60 milhões, mas ok, não disputo isso. É uma decisão da APA. Eu não sou, que ainda pode ter alguma margem de manobra para permitir um aterro. Julgo que em sede de recap ainda pode haver alguma... Mas a ANA aí tem que justificar, a ANA aí teria que justificar que não há mesmo ganho nenhum ambiental em ser por estacas em vez de aterro. Da parte deles avançam, dizem que seriam 6 meses de atraso, pelo menos, e um custo de mais de 50 a 60 milhões. Sabe que a APA, que para muitos em Portugal só é boa quando decide de acordo com a sua vontade, a APA é uma agência constituída por técnicos altamente qualificados que fazem o seu trabalho. E nós temos que confiar. Confiar e aceitar os termos ou não das decisões. Eu não vou disputar se deve ser por estacas ou aterro, porque eu não sei. Se a APA entende que deve ser por estacas e justificar que deve ser por estacas, a ANA tem que acatar. São as regras em Portugal, é a lei. Muito bem, só uma pergunta ainda em relação à privatização da empresa ANA, que foi muito criticada por si. Vou fazer aqui um parênteses para dizer que eu próprio também já tomei opinião e critiquei muito fortemente esta venda, mas isso agora não interessa, passemos adiante. O senhor disse que prejudicou seriamente o país. Eu só lhe pergunto se tinha presente, e eu não tinha presente quando fiz essas críticas também, que a partir do 10º ano da concessão, o Estado passa a receber 1% do rendimento bruto da concessão, 1% de cerca de 900 milhões de euros, 1.000 milhões de euros aos valores atuais, e que depois soma 1% ao ano até chegar, isto a partir de 2023, e vai somando 1% ao ano até chegar a 2033, e o Estado fica sempre com 10% do rendimento bruto da concessão. Sim.
Soube isto há pouco tempo, não o sabia, e foi-me dito como... E reveu a sua posição por causa disso? Foi? Não. Eu continuo a achar que foi um mau negócio. Mas eu volto a dizer que isto é uma entrevista, não é propriamente... até não o devia dizer aqui. Na sua opinião, isso não ameniza ou muda de figura a configuração que existe nesta concessão? Eu não faço um juízo sobre a decisão, sobre o negócio que foi feito na altura. Isto é, eu admito que quando a ANA foi... Eu sou contra a privatização da ANA, independentemente dela ter-se revelado um mau negócio ou não para o Estado. Porque entendo que, nomeadamente, infraestruturas com a importância desta devem ser do Estado. Mas isso é uma posição independente de ter sido ou não um bom negócio. Do ponto de vista do negócio para o Estado, eu não ponho em causa que na altura, com a informação que tinham na altura, que aquele foi o preço, o melhor, o preço que foi possível, ou o melhor preço possível. O que aconteceu, entretanto, é que a realidade nos demonstrou que todas as previsões que tinham sido feitas em matéria de passageiros, de turistas, de procura, estava muito acima daquilo que foram os melhores cenários na altura. E que, portanto, revelou-se que o Estado português vendeu uma empresa que gerou um nível de receitas muito superior àquele que se tinha pensado no melhor cenário. Mas houve uma decisão que implicou risco, porque ninguém sabia se a crise ia perdurar por muito mais tempo, se havia recuperação económica ou não, se haveria tanto interesse turístico em Portugal por aí fora, e a própria privatização levou a que houvesse uma potenciação, nos termos em que foi feita, da procura de mais visitantes por parte da própria ANA e por parte da própria empresa TAP que opera os aviões. Eu não quero fazer nenhum discurso contra a ANA, nós trabalhamos com eles e temos muita coisa para fazer. Aliás, eu preciso que eles paguem mais do que estão disponíveis para pagar e, portanto, eu preciso trabalhar com eles. Agora, nós estamos a falar de um negócio que em poucos anos gerou de EBITDA mais 1.000 milhões de euros do que é o melhor cenário. Mas isto estamos a falar. Quando estamos a falar de aumento da procura, obviamente que a ANA tem todo o direito de achar que é responsabilidade sua, mas não é. Tem a ver com as políticas de diferentes governos, tem a ver com as políticas da Câmara Municipal de Lisboa, de diferentes autarcas, tem a ver muito mais com o trabalho da TAP do que propriamente do aeroporto, em atrair, em procurar novas rotas, mais passageiros. Nomeadamente dos Estados Unidos. Portanto, quer dizer, o adicional de procura não é fruto da gestão da ANA, podem dizer o que quiserem, mas é fruto de termos uma cidade fantástica como a cidade de Lisboa, um país fantástico como é Portugal, o trabalho que diferentes governos fizeram e o trabalho que diferentes autarquias em Lisboa também fizeram. Isso é que justifica que em poucos anos o número de passageiros tenha aumentado da forma que aumentou e, portanto, a ANA tenha ganho o que ganhou. Eu não me importo, antes pelo contrário, que a questão aqui que tenham ganhos, era só o que faltava, mas a questão aqui é que, obviamente, verificou-se que o Estado está a perder muito dinheiro que podia ser seu se a ANA não tivesse sido privatizada. Mas tinha presente, é uma verdade insufismável. Tinha presente esta participação nos proveitos da ANA? Tinha, mas quer dizer, se eu lhe mostrar as contas que nós conhecemos, ficava surpreendido e quer dizer, isso não mudava em nada a apreciação que fez na altura sobre este negócio. Agora está feito. Muito nós bem. Temos que conseguir que a ANA entenda que tem todo o direito, no quadro do negócio que fez, em conseguir os ganhos que tem, mas que, obviamente, exige-se que haja também um trabalho connosco para, obviamente, poder... Se a ANA quer ter o apoio, o respeito de 10 milhões de portugueses, tem que colaborar connosco. Porquê é que diz que quer que eles gastem mais dinheiro? Porque, obviamente, a pressão que este aumento da procura de Portugal, de Lisboa, provocou uma grande pressão, obviamente, sobre a cidade de Lisboa e sobre as acessibilidades da cidade de Lisboa. Lisboa tem o aeroporto, ganha com o facto de ter o aeroporto, mas também é penalizada. E este adicional de procura que a cidade tem sofrido tem consequências muito severas e, obviamente, que nós também temos aqui um dever para com a própria cidade de Lisboa. Mas quer que a ANA pague a modernização dos acessos do aeroporto atual e do novo aeroporto, construção de nós-ligação, compra de 2 barcos para ligar à cidade de Lisboa. Isso já está na Declaração de Impacto Ambiental.
O acordo a que se chegou em janeiro deste ano tem uma verba que, na nossa opinião, é insuficiente para acautelar as necessidades da cidade de Lisboa, nomeadamente. Desculpe, conclua a frase. Não é suficiente para acautelar, para ocorrer às necessidades da cidade de Lisboa e, portanto, nós temos que nos sentar, nós ainda não assinamos, nós temos que rever o contrato de concessão e, portanto, no quadro desse trabalho que vamos fazer, a minha função é defender o Estado português e o povo português. E é isso que eu vou fazer com todas as energias. A mim diziam-me assim, olha, mas o contrato está blindado. Eu não sei o que é isso de contrato blindado, porque para mim, em Portugal, não há nenhuma empresa do mundo que em Portugal mande mais que o povo português. E, portanto, também na nossa relação com a ANA é uma relação séria, institucional, mas eu, cada vez que me sento numa mesa com qualquer representante da ANA, aquilo que eu tenho na minha cabeça é que eu estou a representar 10 milhões de portugueses. E isso, obviamente, dá-me uma força que nenhum contrato blindado tem. Porquê é que não quer que o capital da TAP seja disperso em bolsa? É porque o Governo não quer que o Estado perca a maioria do capital da empresa? Não, isso não implica que o Estado português perca a maioria do capital. Se houver uma abertura... Nós não temos que colocar a nossa em bolsa. Nós não estamos para reduzir a nossa participação na TAP. É o que eu lhe estou a dizer. Se houver uma venda da atual participação para alguém colocar em bolsa é uma coisa. Se houver um aumento de capital para colocação em bolsa, reduz a posição relativa que é a vossa. Mas nós podemos ter se isso acontecer, podemos ter de acompanhar. Então, mas porquê é que vocês não querem que a TAP, que o capital da TAP vá para a bolsa? Ninguém diz que não quer aquilo que eu disse, porque disseram, privado quer fazer um IPO... E aquilo que eu disse, mas isto não é o privado que decide sozinho. Não, quer dizer, não há nenhuma no momento certo. Mas porquê que não decidem com o privado, ir buscar mais dinheiro a mercado? Porque neste momento não é essa a estratégia. Não é essa a nossa estratégia. Isso não é um porquê. Isso não é. Então, se não é a nossa estratégia colocar a empresa em bolsa, não... Mas a TAP precisa de dinheiro, está a perder 120 milhões por ano? A TAP, sabe há quantos anos? Olha, pelo menos em 2018 e o 2019 deve ter sido então, a mesma coisa. E nos outros 40 anos anteriores? Certíssimo. Não, agora fiquei com a ideia que Não, mas a minha preocupação não é o que já lá vai, a minha preocupação é que voltaram a ter prejuízos brutais. É verdade, e nós estamos obviamente preocupados com isso. E nós acompanhamos com a gestão da TAP, a execução da estratégia da TAP. É uma empresa muito importante para o nosso país, muito importante, do ponto de vista das exportações, da ligação às nossas comunidades, aos países... Eu já percebi, não me deu uma resposta cabal, mas já percebi que não querem perder o controle da maioria do capital, por isso é que... Desculpe lá, mas porquê é que nós perderíamos o controle da TAP, o controle, quer dizer, 50% da TAP, se fosse feito um IPO? Eu não percebo porque é que está a tirar essa conclusão. Não percebo. Os vossos 50% reduzem-se, não? Não, reduzem-se se nós não acompanharmos. Com certeza, então, mas não querem acompanhar, é a conclusão. Não, isso é o que está a dizer, não antes pelo contrário. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu todos os dias ouço... Então, mas se forem a mercado buscar dinheiro, não é melhor? Todos os dias ouço que... Não, a TAP, aliás, tem feito um conjunto de refinanciamento... Mas isso é através de obrigações. Mas deixe-me dizer uma coisa, porque nem sei se o José Gomes Ferreira sabe. E era importante que todos soubéssemos. Porque eu todos os dias ouço, porque isto a TAP é um prejuízo, o Estado depois tem que lá meter dinheiro, andamos lá a pôr dinheiro. Sabe quanto é que o Estado português meteu na TAP nos últimos 20 anos? Não meteu nada. Zero. Eu sei. Zero. Mas deram garantia indireta. Mas levávamos a uma grande discussão. Vocês deram, não leva nada, deram zero, garantia, deram garantia indireta, nomeadamente. Nós. Deram no governo anterior, não fomos por causa Aliás, neste momento, dos créditos à banca. Neste momento, a garantia desaparecerá em pouco tempo. O financiamento tem sido feito, tem substituído dívida garantida por dívida não garantida. Muito bem. Não temos muito mais tempo, temos que passar para outro tema. Vamos falar de ligações ferroviárias, nomeadamente a nova linha para transporte de mercadorias entre Sines e Elvas Badajoz. Mas depois deixa-me falar do comboio português, porque os senhores há 15 dias estiveram a gozar connosco e com uma declaração do seu Primeiro-Ministro. O Pedro Nuno Santos veio aqui mesmo para fulanizar... Fulanizar, não. Esta conversa... Eu tenho respeito... Sentido dizer, ouça, vou dizer-lhe duas coisas. Uma, ao contrário do que pensa, na minha opinião, Montijo é a melhor opção. Estou a dizê-lo só para circunscrever a nossa conversa, porque Pedro Nuno Santos acha que o jornalista, afinal, só trouxe aqui críticos das suas opções. Não, é o meu dever trazer pessoas críticas. Não, e bem. E agora está aqui para dizer de sua justiça. Mas porquê é que eu também não posso criticar? Não, pode e deve. Mas essas pessoas que vieram aqui dizer que... Dizer não, gozaram, riram-se. Que Portugal tornar-se um produtor de comboios, isso é uma imprudência.
Eu agora quero ouvir da sua boca porque é que não é uma imprudência. Mas antes disso... Mas vamos ao comboio português, certo? Mas vamos. Vamos. Obrigado. Vamos seguramente. Deixe-me gerir... Faça-me justiça. Esquece um bocadinho do tempo. Faça-me justiça porque esse foi o momento para mim... Mas quer falar já disso? Falamos já disso. Então, porque é que Portugal tem que... Sabe que eu estava em casa... Quer ser um produtor de comboios porque nós queremos... quando tínhamos uma Sorefam que fechou portas por falta de condições para concorrer no grande mercado global. O que é que isso tem a ver com a Sorefam? José Gomes Ferreira, deixa-me dizer uma coisa. Tínhamos uma empresa e arrebentou. Antes disso, deixe-me dizer outra coisa. Eu estava em casa a ouvir-vos a falar e eu percebi rapidamente porque é que Portugal não sai da cepa torta. Porque há uma parte de nós, do nosso povo, da nossa comunidade, que estava aqui bem representada há 15 dias, que acha que o país não tem capacidade para ser mais, que acha que o país não tem direito para ser mais, que acha que o país está condenado a ser pobre, que acha que não acredita na capacidade dos nossos empresários, dos nossos engenheiros em conseguir transformar o país num... Vou responder-lhe a isso. Num país... Deixa-me acabar. E não era seguramente com os argumentos das pessoas que aqui estavam. Mas deixa-me acabar. Sabe, é que nós estamos escaldados de pagar com os nossos impostos projetos como Laceda, projetos que deixaram muitos milhões de imparidades nos bancos, e agora o que é que nós vemos? Um governo voluntarioso a dizer assim, não, temos condições para voltar a produzir comboios. Vemos um governo que diz, temos condições para ter uma grande fábrica de produção de hidrogénio, nomeadamente em Sines, e eu só pergunto, mas espera aí, mas nós estamos a concorrer para uma grande fábrica com uma tecnologia que ainda nem sequer se domina muito bem. Vou já acabar. E temos um governo que diz assim, sim, tem que ser construído um grande terminal de contentores no Barreiro, quando a capacidade de Sines e de Setúbal não está esgotada, e em que aquilo implica movimentar milhões e milhões de metros cúbicos de lodo, de areia, do Tejo, e em que aquilo tudo, desculpe o termo, não é pessoal, mas cheira à corrupção. Aquela ideia de uma obra... Não é pessoal porque não tem nada a ver com isso. Eu sei, por isso é que eu disse que não é pessoal. Pronto. Portanto, esse voluntarismo, historicamente e no passado recente, custou-nos caríssimo em paridades dos bancos que nós tivemos que cobrir. Diga-me agora de sua justiça. Posso agora? Com certeza. Nós somos diferentes, os dois. E, portanto, o José Gomes Ferreira é jornalista, tem o seu programa, onde, normalmente... Está um conjunto de portugueses que fazem um juízo, um julgamento, uma análise crítica de quem governa o país. E não só. E que não, no programa que o senhor refere... Tem que me deixar falar, no programa que refere, que foi de há 15 dias, estava um engenheiro chamado Zé Manuel Viegas, que defendeu quase a 100% todas as posições do governo. Portanto, faz favor de fazer justiça a essa equilíbrio. Não, eu estava a dizer outra coisa, que depois não me deixa porque é difícil, José Gomes Ferreira. O que eu estava a dizer é que percebi porque é que nós não saímos da cepa torta. Porque há um conjunto de portugueses que acha que nós não temos o direito nem a capacidade de sair da cepa torta. E insisto. Produzindo comboios. Desculpe lá. Se quiser que os portugueses se limitem a conduzir tuk-tuks, diga já ao povo português. Que acha que esse é o futuro do país. É que não temos capacidade para concorrer nessa tecnologia. Tenho que me deixar falar, porque senão então não vale a pena. Força. E sabe que eu faço parte de uma terra de gente, grande parte deles nasceram pobres. Aliás, o meu pai nasceu pobre e conseguiu criar várias empresas, primeiro a importar tecnologia para a indústria de calçado portuguesa e hoje faz as máquinas dele. Gente que acreditou que era possível fazer mais, que era possível não só a sua vida individual ser melhor, como Portugal tinha condições para fazer mais. O meu pai é só mais um. De Leiria para cima, são dezenas de milhares de homens e mulheres que acreditam que Portugal pode ser mais e que fazem coisas, que as vendem no mundo, bens transacionáveis, como o José Gomes Ferreira gosta de falar. Essa gente acredita que Portugal pode fazer outra coisa, pode fazer mais coisas. Estava cá um senhor que foi ministro e que tinha a obrigação de conhecer a economia portuguesa. Porque se ainda pode ter conhecido, mas se calhar já não conhece bem agora. Porque se conhecesse bem a economia portuguesa, sabia que Portugal tem todas as condições, do ponto de vista industrial, para fazer, ao contrário da maioria dos setores que tem em Portugal, um comboio praticamente português, com um nível de incorporação. Mas está a falar de uma empresa do Estado, uma empresa pública? Não é uma empresa. Ou interessar privados, nomeadamente multinacionais, a virem fazer isso em Portugal? Posso? Olha, não existe um comboio alemão, não existe um comboio francês, não existe um comboio espanhol, como não existe um automóvel Volkswagen alemão. Não existe. Da mesma maneira que um Airbus não é francês ou inglês. É europeu. Não é europeu. Não é europeu. Nem é só europeu. Qualquer um destes meios de transporte é feito em mais de 100 países.
O que nós queremos é que Portugal, para poder pagar melhor ao seu povo, faça coisas com mais valor. E nós conhecemos empresas como a Salvador Caetano, como a IFASEC, mesmo com os problemas que tem agora, é uma das empresas de ponta na área dos componentes elétricos. Nós temos todas as competências em Portugal para participar na indústria ferroviária. E não deixa de ser extraordinário a forma como algumas pessoas sorriem com sarcasmo. Não voltei a ser. Não volto. Eu quero perguntar-lhe, participar como? Produzindo comboios ou produzindo componentes? Podemos fazer tudo. E o José Gomes Ferreira, no dia que nós estivermos a sério a trabalhar na indústria ferroviária, vai ter que fazer um programa aqui de elogio Pedro tremendo. Estará seguramente convidado para voltar muitas vezes a falar disso. Mas deixe-me dizer uma coisa, que há uma coisa que não fizeram nesse programa, porque nesse dia nós tínhamos acabado de inaugurar uma fábrica, chamou de oficina há bocado, lá fora, é uma fábrica. Sabe que a EMF, a empresa da CP, agora já não existe, foi integrada na CP, já faz comboios hoje. A EMF pega num comboio, só fica a caixa. De resto faz tudo. Nós já fazemos comboios hoje em Portugal. Eu fico espantado quando nós vemos pessoas a falar como se soubessem e dizem um conjunto, perdoe-me, de asneiras, sobre um tema onde o país hoje já tem competências. Nós hoje já trabalhamos no setor ferroviário. Quando nós estamos a reconstruir material circulante em Guifões, sabe quem é que está a fornecer os bancos que nós montamos agora nas carruagens? Empresas portuguesas. Empresas portuguesas que fazem bancos, empresas portuguesas que trabalham na área dos componentes elétricos. Vamos chegar a uma situação em que um comboio seja completamente produzido em Portugal, é isso? Olha, nós não temos uma Auto-Europa. Temos, sim, senhor. Então, um capital estrangeiro e com uma capacidade de marketing e de penetração de mercados que é mundial. Eu já percebi o seu ponto. Não percebeu. E também percebi uma coisa. O meu entrevistado utiliza técnicas de guerrilha política para responder às minhas perguntas. Está sempre a fornalizar em mim e nas minhas opiniões. Não estou. E também os espectadores também já perceberam isso. Está bem. Não, agora tivemos que fazer este ponto. Não se preocupe. Atenção, espectadores, eu não estou a querer encostar mais uma vez, Ferreira. Não. Todo respeito, José Gomes Ferreira. Tivemos que fazer este ponto para perceber o papel de cada um. Sabe, eu já estou habituado a que nós estejamos sempre a apanhar. E há um momento em que nós temos que nos defender e defender o trabalho que fazemos. Isto é uma conversa entre cidadãos livres. Eu queria perguntar-lhe o seguinte, porquê é que o senhor está a construir uma linha nova, já estão 2 troços, um deles agora em construção, que é grande, que é entre Elvas e Évora, perdão, corrija-me se estou errado, penso que é o que está neste momento já em fase de obra também, e está a fazer aquilo que muitos críticos dizem que é a deixar Portugal numa ilha ferroviária, porque essa linha está a ser construída para mercadorias na chamada bitola ibérica, portanto com uma dimensão maior entre carris, do que a própria Europa, e agora peço novamente ao nosso realizador Henrique Torres Pereira que mostre o mapa em que Portugal aparece a cinzento e com as linhas a ligar a Portugal, nomeadamente uma através de Salamanca, Vilar Formoso, Aveiro, e a outra Mérida, Cáceres, Mérida, Badajoz, que depois iria ligar a Sines e a Lisboa, e que é para velocidade elevada, não digo alta velocidade porque já sei que isso provoca outra discussão, mas aqui não há ligação em bitola europeia a Sines e a Lisboa. Para já a Sines. Porquê? José Gomes Ferreira, eu tenho que acabar aqui um assunto anterior. E não isto parece para si, parece uma discussão no Parlamento. Não é uma discussão no Parlamento, mas nós temos que... É que depois não temos, é que só falta um minuto. Não, mas deixe-me acabar então. Se vai gastar um minuto, não me responda isto. Não, vou, porque essa então... José Gomes Ferreira, não me deixou acabar a história da Auto-Europa. Não posso. Nós temos... Não, mas tenho que até para o José Gomes Ferreira. Temos de continuar esta conversa no outro programa. Nós temos centenas de empresas portuguesas, PMEs, que abastecem e fornecem a Auto-Europa e que trabalham para o resto do mundo também. Já percebi. Pronto, ok? Pronto. Portanto, então, nós não estamos quando falamos da indústria ferroviária, não é nada estranho. Porquê é que está a transformar Portugal numa ilha ferroviária não fazendo estas ligações em bitola europeia? Responda aos críticos, não é a mim, aos críticos. Quais são os críticos já agora? Os críticos. É o Mira Amaral e o Henrique Neto? Não. Então quem são? Não. Então quem são? Porque... Engenheiro Rui Rodrigues, olha... Mais quem? Quem são? Sabe porquê? Pompeu dos Santos, por aí fora. Leia sobre isso. Só para o José Gomes Ferreira perceber o nível do debate
político e da... Tá bem, mas não responda a político, responda a técnico. Porquê é que não está a fazer isto em bitola europeia? Mas quer-me deixar É que falar. já não temos tempo. Mas é que isto é mesmo E não importante. vai dar a resposta que os espectadores querem. Porque é fundamental, isto é importantíssimo. Não há, e eu até me sinto, até tenho alguma dificuldade... Mas volta cá depois, diga agora, resumidamente. Não há, do lado espanhol, as ligações a Portugal são em bitola ibérica. Mas agora, daqui a poucos anos vai estar... Quer-me ouvir a mim? Quer-me ouvir? Pronto. Se nós construíssemos as linhas de caminho de ferro em bitola europeia, se nós o fizéssemos, é que estávamos a transformar Portugal numa ilha ferroviária. Porque chegámos à fronteira, do outro lado está em bitola ibérica e os comboios não seguem. Se daqui a 2 anos estiver em bitola europeia do outro lado, que é o tempo da conclusão da obra. Mas o José Gomes Ferreira acha que nós estamos a fazer em bitola ibérica desligados do que Espanha tem no seu plano? Sabe quantas linhas de mercadorias é que os espanhóis têm em bitola europeia? Têm 2 pequenos troços, um no País Basco e outro na Catalunha. Não tem mais nada. O resto é tudo bitola ibérica e não há planos em Espanha para mudarem. Mas agora deixa-me dizer... As linhas de passageiros já é diferente. Mas já estamos a falar de mercadorias. Certo, estamos a falar de mercadorias, desculpe lá. Nós, como não certíssimo. temos alta velocidade em Portugal, obviamente, em bitola europeia, em Espanha, só tem alta velocidade. Não temos, e vamos ter ou não? Posso, o quê? Alta velocidade? Não, mas é que não me deixou falar disso, porque falou com tanta certeza que Portugal ia ser transformado numa ilha ferroviária. É importante mas eu queria ouvir a sua explicação. É importante que o povo português saiba que do outro lado da fronteira está em bitola ibérica e não há nenhum plano do governo espanhol para passar para a bitola europeia. Tem que concluir. Se algum dia isso acontecer... Se isso algum dia acontecer, a linha que nós estamos a construir está preparada para facilmente migrar para a bitola europeia. Pedro Nuno Santos, interessante entrevista, muito obrigado. Muito obrigado. E não leva mal a forma como eu me entrego ao debate, mas nós apanhamos tantas vezes, também temos que nos defender e explicar. Eu sou combativo a perguntar e o senhor é combativo a responder. O único problema é que faz desta conversa uma guerrilha política como se fosse no Parlamento. Não. Vamos continuar as nossas conversas. Eu sabe que eu sou neto de sapateiro e sou de São João da Madeira. Eu entrego-me eu respondo que sobre nascer pobre... Eu entrego-me com vivacidade aquilo em que acredito. Com muita vivacidade e para terminar, muita convicção. Sobre nascer pobre, temos muito em comum. Eu não nasci pobre. Eu tenho o privilégio de ser filho de um homem que se fez e criou 7 empresas. Vamos em frente ajudar o país, cada um na sua área. Foi um privilegiado. Meus senhores, obrigado pela vossa atenção. Até quarta-feira. Tenham uma boa semana.